Jesus. A palavra do Senhor, nós vamos meditar no livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça queima, a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade de servi-lo e adorá-lo, por esse culto maravilhoso, onde a presença do Espírito Santo é derramada em nossas vidas. Vem falar conosco, abençoando, Senhor, poderosamente a meditação dessa palavra, a fim de que possamos, meu Deus, conhecer-te cada vez mais. Se revele a nós, meu Deus, pois é necessário conhecermos a Ti como o único e supremo Deus. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Nós, na semana passada, estivemos meditando um pouco sobre a maneira maravilhosa que foi quando Deus falou com Samuel, quando Deus chamou Samuel, não é verdade? E foi algo lindo, porque Samuel não conhecia a voz do Senhor. E o Senhor nos levou à meditação de que pudéssemos então nos preparar e nos levar, permitirmos, ser levados a conhecer a voz de Deus e saber quando Deus fala com a gente. E hoje a palavra de Deus nos leva a ver uma pessoa aí que a palavra de Deus mostra como uma pessoa comum, uma pessoa como eu, como você, que estava no seu trabalho cotidiano, não é verdade? Estava pastoreando as ovelhas, o rebanho, não é verdade? Do seu sogro, que era Jetro. Então Moisés, trabalhando, pastoreando, levando-se em caminhada durante todo aquele lugar, preparando, procurando o melhor pasto para que o rebanho então pudesse se alimentar. A palavra de Deus fala que o Senhor apareceu para ele, um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça e uma árvore. E a palavra de Deus fala que foi uma maneira assim poderosa, foi uma maneira que a Bíblia relata aí como uma grande maravilha, porque a Bíblia fala que essa árvore ela se queimava, ela pegava fogo, mas ela não se
consumia. Olha que coisa linda, olha que maravilha grande de Deus. Já pensou você em colocar o fogo no papel e o papel não se queimar? Pegar fogo, mas não se queimar? Você imaginou? É mais ou menos isso, para que você possa compreender como que foi a visão que Moisés teve. Imagine você pegar um jornal ali para acender o fogo, e você colocar fogo no jornal, o jornal pega fogo, mas continua a chama e o jornal não se consome. Olha que coisa. E isso chamou a atenção de Moisés, porque ele viu que a árvore pegando fogo não se queimava, não se consumia. E a palavra fala então que ele queria, então, e se propôs no coração de se virar para ver o que é que estava acontecendo. Porém, Deus falou com ele, amém? A palavra diz aí, olha que coisa linda. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou-o e disse: Moisés, Moisés. Olha que coisa linda. E nós, irmãos, estamos justamente nessa preparação do nosso ser, nos preparando para quê? Para que nesses dias nós possamos dar ouvido à voz de Deus. Aonde, irmãos, muitos lugares, muitas pessoas dizem a palavra de Deus ser uma palavra ultrapassada, o livro de Deus ser um livro que não está aquém da sociedade atual, do mundo no qual nós vivemos. Muitos que dizem, irmãos, muitos até que se denominam cristãos, que a palavra de Deus deveria ser revista, mudada, atualizada para os tempos atuais, sendo que a própria palavra de Deus assim fala, que pode passar o céu e a terra, pode levantar reinos e terminar reinos, pode passar-se os anos, os séculos, os milênios, mas essa palavra jamais seria ultrapassada. Olha que coisa. Nada aconteceria que não esteja descrito nessa palavra. Nada acontece ou acontecerá que não esteja revelada na palavra de Deus. Jesus falou, olha, quando as coisas que estão escritas na palavra de Deus, quando as coisas que Jesus nos disse começarem a acontecer, ele falou, olha, não é para vocês ficarem com medo, não é para vocês ficarem apavorados, mas é para vocês se alegrarem, porque eu disse isso antes para vocês. Jesus falou. Então, dar ouvido à voz de Deus, ouvir a voz de Deus, é essencial para nós nesses dias. Percebe-se que a palavra de Deus fala que na época de Samuel, a palavra de Deus era rara, não se dava crédito, entendeu? Como nos nossos dias de hoje. A palavra de Deus tornou-se algo comum, que as pessoas não têm mais a devida reverência, não dão mais o devido valor. Mas a palavra de Deus diz que não existe criatura que não esteja descoberta diante da palavra de Deus. Então a melhor maneira da gente se conhecer, da gente conhecer o que acontece com a gente, às vezes as pessoas ficam preocupadas, olha, às vezes eu estou assim, às vezes muda tudo, e eu não sei o que acontece comigo.
melhor maneira de se conhecer é através da palavra de Deus. Porque Deus, Ele se revela através da sua palavra. E conhecendo Deus, Deus mostra o que está acontecendo com a gente. Deus mostra o que é que nós estamos passando, para que nós possamos superar as dificuldades, transpassar os problemas e viver a glória de Deus na nossa vida. Porque é para isso que o Senhor se manifestou, para que a glória dele brilhe na vida dos seus filhos. E nós é que somos os filhos de Deus. Então, Jesus se manifestou para a glória de Deus brilhar em nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos ver um fato muito importante que é necessário para que nós possamos dar ouvido à voz de Deus. Quando então Moisés se voltava para ouvir a voz de Deus, se voltava para ver o que estava acontecendo com aquela árvore, a palavra fala que Deus falou para ele: olha, não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E então Deus se mostra para ele. No versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés escondeu o rosto em sinal de reverência a Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Primeiro ponto, irmãos, vejam, a palavra fala que Deus nos mostra, e quando Ele se revela para nós, Ele mostra que conhece toda a nossa vida, Ele conhece toda a aflição, Ele conhece todo o nosso sofrimento, Ele sabe tudo o que acontece com a gente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Às vezes a gente se pega e pergunta: será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo determinada situação? Será que Deus não está olhando para mim? E a gente olha para o céu, a gente abre os braços e a gente pede socorro. Mas a palavra de Deus fala que Deus vê tudo. Deus, Ele vê tudo. E por que é que então Deus não está falando? Ou por que é que então eu não estou ouvindo Deus falar? A palavra de Deus diz que
que quando Moisés foi chegar para ouvir Deus falar, Deus falou: olha, primeiro tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está não é um lugar comum, não é um lugar como você está lá na sua casa, não é um lugar como você está em qualquer outros lugares, mas o lugar é santo. E é sobre isso que nós vamos falar, porque é a santidade, a nossa santificação, que vai nos levar a ouvir alto e claro a voz de Deus quando falar conosco. E isso porque a palavra de Deus está dizendo que para chegarmos a Deus é preciso que haja em nós esse desejo de santidade. E o que é santo? Não é verdade? O que é santidade? O que é santificação? Ah, santo é aquelas pessoas que a gente vê que foram canonizadas aí pelo Papa, aquelas imagens de escultura que o povo adora? Não. Santo significa algo que é separado, algo que é o que? Dedicado, consagrado. No caso, para Deus, não é verdade? A Bíblia fala em duas ocasiões sobre isso. A primeira, a Bíblia fala que Deus, Ele é santo, não é verdade? E a santidade de Deus mostra que Ele é único, que Ele é separado dos outros deuses que a humanidade cria, não é verdade? Ele é único em santidade, em perfeição. Isso do que diz respeito à santidade em se falando de Deus. E a palavra de Deus fala que é necessário que nós também busquemos essa santidade. E o que diz respeito a isso? A santidade, quando Deus a pede para nós, está aqui exemplificada em Moisés, em tirar a sandália dos pés. É que nós venhamos a nos separar do mundo, do pecado, das coisas que nos impedem, que nos atrapalham em ter comunhão com Deus, em ouvir a voz de Deus. E é isso que nós temos que procurar, porque hoje a correria de tanto do dia a dia, não é verdade? Jesus falou isso: olha, eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então a santidade está justamente isso, em nós nos vermos desviando do mau caminho e em direção a Deus, em direção às coisas de Deus. Entende? Por isso, a palavra de Deus nos mostra aí em Hebreus, e eu te convido a abrir comigo, a importância de se estarmos ou de se buscar a santidade. Porque veja que Deus falou para Moisés, né? Aqui o lugar é santo, Moisés, não é de qualquer jeito não. Tira a sandália dos seus pés. Veja que não existe situação, às vezes a gente fala: por que Deus não fala comigo agora? Por que Deus não fala comigo assim? Por que Deus não fala comigo daquele outro jeito? E a palavra de Deus fala que Moisés estava trabalhando, e Deus falou com ele, mas ele teve que se santificar.
Amém? Ele teve que compreender que quando se ouve Deus falar, não é como ouvir qualquer pessoa falar. É diferente. Porque a voz de Deus é poderosa. E então, em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 14, diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha isso. Veja que a palavra de Deus está dizendo que sem santificação eu não consigo ter esse contato com Deus. É necessário eu ter que deixar o pecado, eu ter que abrir mão das coisas do mundo, para ouvir a voz de Deus, para estar em contato com o Senhor. E aí, veja, Deus nos dá a oportunidade de seguir a paz com todos. Então, quando a gente dá ouvido à voz de Deus, nós temos paz no coração. Não é verdade? Quantos dias nós estamos vivendo? As pessoas vivem as suas vidas superficialmente, porque elas não têm paz no coração. Vivem a vida, uma vida de redes sociais, uma vida virtual, não é verdade? Mas na realidade não se sentem em paz, não têm paz consigo mesmos, não têm paz com os seus familiares, não têm paz com os irmãos da fé, não tem paz. Aonde quer que ela vá, ela não tem paz. Olha isso. Para termos paz e estarmos em paz, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Mas só que sem santificação, fala para o irmão que está ao lado, não tem jeito, não tem como. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E também, pouco mais à frente, em 1 de Pedro, no capítulo 1, e o versículo 14, 15 e 16, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, a palavra de Deus nos chama para a santidade. Por quê? Porque aquele que nos chamou, quem que é aquele que nos chamou? É o mesmo que chamou Moisés. Chamou Moisés e Deus falou para ele: eu sou o Deus do teu pai. Olha que coisa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha que coisa. E então Moisés temeu. Moisés teve uma grande reverência, porque estava diante do Deus vivo. E a palavra de Deus fala que esse Deus é o mesmo que te chamou. E se Ele nos chamou, assim como Ele nos chamou e é santo, é necessário nós termos todos os nossos procedimentos purificados. Ou seja, não agirmos
com segundas, ou melhor, com más intenções, mas purificar o nosso coração e a nossa mente e os nossos pensamentos, não é verdade? Em todas as nossas ações, em todos os nossos procedimentos, para que quando estivermos diante de Deus, o Senhor veja o que? Sinceridade, verdade em nossos corações. Porque como que Deus vai falar com alguém que não consegue abrir o coração para Ele, que não consegue ser sincero na presença de Deus? Não é verdade? E a sinceridade está justamente nisso, em reconhecer as nossas falhas, em reconhecer as nossas limitações, em reconhecer principalmente a nossa necessidade de Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Deus a todo momento, a toda hora, porque sem Jesus nada podemos fazer. Você não vai fazer nada direito se você não purificar os seus pensamentos e os seus procedimentos. Por isso que nós temos que nos santificar e pedir a direção de Deus em tudo que nós vamos fazer. Porque às vezes você está fazendo alguma coisa querendo ter um ótimo resultado, por mais que você tenha uma boa intenção, não vai dar certo. Mas se você der ouvido à voz de Deus, Deus vai te levar por um caminho que você não conhece, mas você vai ter um grande resultado proveitoso na sua vida, porque é dar ouvido à voz de Deus que traz grandes resultados e grandes vitórias para a nossa vida, amém? Versículo 16: porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Olha aí, que coisa linda, que palavra maravilhosa é essa. E Deus te chamou para isso, porque Ele quer falar com você todos os dias, todos os momentos. Naquela hora que te pedem uma resposta imediata e você não sabe o que dizer e você dá um chute, não é verdade? Imagine Deus esperando você perguntar: Senhor, o que eu falo? Senhor, dirige os meus lábios. Porque a palavra fala que nesses momentos em que nós somos pressionados, nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos dizer, com o que nós vamos fazer, porque nesse momento, estando nós com os ouvidos atentos a Deus, o Espírito Santo vai nos ensinar na hora o que você deve falar, o que você deve fazer, qual tem que ser a sua ação diante de tal circunstância, entendeu? Aí você agindo segundo a voz de Deus, você confunde o inimigo, e o diabo querendo provocar uma coisa terrível para te prejudicar, ao invés disso, Deus te dá uma grande vitória, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Voltando agora, irmãos, lá para o Êxodo. Agora no capítulo 19, nós vamos ver uma aplicação de tudo que nós estamos falando aqui. Êxodo, capítulo 19, e o versículo 17. A palavra de Deus fala: disse o Senhor a Moisés, 19:10, irmão. 9, 10 até 11 e 12. Amém? Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti,
porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. O povo estava no deserto, o povo estava desalentado e precisava ouvir a voz de Deus. E Deus falou para Moisés: olha, eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Deus falou: o povo vai ouvir eu falar. Deus falou para Moisés. Então, no capítulo 10, no versículo 10, Deus falou: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então veja que o Senhor estava prestes a entregar a Moisés a lei, ou comumente o pessoal fala, os mandamentos. Isso. Para que Deus entregasse os mandamentos a Moisés e consequentemente ao povo, era necessário o povo ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, tinha que ter o que, irmão? Santificação. Por isso que o Senhor falou aí, no versículo 10, disse o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. E eles tinham que também lavar as suas vestes, e estarem prontos para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, irmão, não pode ser de qualquer jeito. Você está entendendo? Para ouvir a voz de Deus, nós temos que estar prontos, purificados, separados. Você está me entendendo? É assim que a gente tem que estar. Então é um processo que tem que haver em nós. Esse procedimento neles levou 3 dias. Mas a gente às vezes fala: o Senhor me ajuda. Às vezes a gente faz uma reza esperando que Deus venha falar conosco, sem sequer nos prepararmos. Respira fundo, abre o seu coração, seja sincero com o Senhor. Veja. E aí o povo purificou e foi aos pés do monte, porque Moisés ia subir, Deus ia falar com ele, e todo o povo ia ouvir a voz de Deus. E olha o que aconteceu no capítulo 19 ainda, no versículo 17. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha isso. Olha como é que foi esse momento em que Deus estava falando com eles. Moisés falava e Deus respondia em um trovão. O monte fumegava, a fumaça parecia a fumaça de uma fornalha. Imagine como que era tudo isso. E se alguém tocasse, se alguém ousasse transpassar os limites, esse morria na hora.
E é isso, o porquê que muitos morrem hoje em dia. Porque muitos transpassam os seus limites. Por que transpassam os seus limites? Porque não consultam a Deus. E o diabo arma as suas ciladas e a pessoa cai como um programa tudo certinho, você vê? Você percebe? E isso não pode acontecer comigo e com você. Nós temos que compreender os nossos limites e consultar e dar ouvido à voz de Deus. Nem todos do povo se consagraram como deveriam. E às vezes isso acontece comigo e com você. A gente quer se santificar. Poxa, pastor, eu quero fazer um jejum. Às vezes eu quero fazer uma campanha, mas eu não consigo ir até o final. Eu não consigo jejuar. Olha, acontece um monte de coisa. Acontece isso, aquilo outro. Não é verdade? Eu não consigo fazer uma campanha de oração. Eu não consigo ir firme porque acontece tanta coisa para impedir. Com o povo pode ter acontecido também um monte de coisa. Porque a palavra de Deus fala aí no capítulo 20. Porque Deus estava falando no trovão, no capítulo 19. E seguiu falando com Moisés no trovão. E no capítulo 20, a partir do 18, a palavra de Deus fala que todo o povo presenciou os trovões, o povo todo, ouvindo os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Veja que o povo estava com medo de morrer, porque não tinha se preparado devidamente. Entendeu? Falou: Moisés, fala você com nós, porque se Deus falar, nós vamos morrer. E respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava longe, em pé. Moisés, porém, se achegou uma nuvem escura aonde Deus estava. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo que nós podemos se achegar aonde Deus está, mas nós temos que dar ouvido à sua voz. Nós temos que nos santificar, nós temos que nos preparar, nós temos que nos separar, porque não dá para nós vir para a igreja e cantar a Deus e depois, durante a semana, nós estamos envolvidos com o pecado, nós estamos envolvidos com as coisas do mundo. Não pode. Nós sermos levados pelo engano das trevas. Que Deus possa estar nos guardando e nos santificando, para que possamos cada vez mais dar ouvido à voz desse Deus. Veja o quanto Ele é poderoso, veja o quanto que foi glorioso esse momento. E imagine Deus falando com você. Como que pode ser tão profundo? Como que pode ser tão verdadeiro? Como que pode ser tão tocante? Como que pode ser tão maravilhoso, tão incomparável? Abra o seu coração. Livre-se da maldade desse mundo.
dê a oportunidade de Deus agir na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Veja que aquele que não conheceu a Deus, quando o vê, sente medo. Mas aquele que conhece a Deus, quando o vê, o coração se alegra, porque conhece, porque sabe que Deus está presente e nenhum mal nos sucederá. Amém? Confie em Deus. Você que sente medo das coisas que estão acontecendo aí, você que se sente medo de um mal bater na sua porta, confie em Deus. Se santifica, ouça Ele falar, sinta a presença dEle, seja firme, forte, porque o Senhor Deus é quem te guarda, é quem te livra. Feche os teus olhos nesse momento, abre o seu coração para o Senhor, fala para o Senhor os seus medos, fala para o Senhor os seus temores, fala para o Senhor as suas tristezas. Moisés falava com o Senhor e o Senhor respondia. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelas suas falhas, por conduzir a sua vida do jeito errado, porque o jeito certo é ouvindo a voz de Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, e que maravilha foi, Pai, quando o Senhor falou com Moisés e com todo o povo. Meu Deus, o Senhor é tão poderoso, Pai, que não existe circunstância alguma que possa nos fazer dano, nos causar mal, se estamos diante de Ti, se estamos na Tua presença. Por isso, meu Deus, o Senhor nos ensina, Pai, a necessidade da nossa santificação, de mudarmos, ó Deus, as nossas prioridades, de mudar, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas convicções, para que possamos ver o Senhor e saber quando o Senhor está falando conosco, Pai. Porque, Senhor, diante de tanto problema que a gente está vivendo no mundo, a única maneira de nós vencermos, prosseguirmos, Pai, é ouvindo os Teus conselhos, Pai, é dando ouvido à Tua voz. Fica conosco, Senhor, sê conosco, santificando o Teu povo, purificando de todo mal, libertando, abrindo, Senhor, cada coração para ouvir a Tua palavra, para estar na Tua presença, repreendendo, meu Deus, todo mal, para que aquele, meu Deus, que não conseguia, que começava o jejum e não conseguia concluir, possa, Senhor, meu Deus, conseguir. Para aquele, meu Deus, que começava uma campanha e não conseguia concluir, o Senhor vem dar vitória, Senhor, e Ele venha iniciar a campanha e ver o agir de Deus na sua vida. Pai, a Tua palavra é a verdade, Senhor. E quando a verdade é dita, Senhor, toda mentira
terra agora, Senhor, toda mentira que nós temos acreditado, que contaram para nós, querendo, meu Deus, talvez fazer com que a gente passasse por bobos, passássemos por desapercebidos e fôssemos enganados. Mas em nome de Jesus, revela-nos, meu Deus, e fala conosco, para que possamos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque nós queremos te ouvir. Se conosco, Senhor, repreendendo todo o mal, que cada coração que se abriu diante de Ti, Senhor, possa ouvir a Sua voz, em alto e bom som, com clareza e com poder, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, pois é nossa oração, em nome de Jesus. Amém.